Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar em Atos capítulo 15. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 15, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Até aqui, até o versículo 3. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, Tu és o Senhor. Nada foge ao seu controle. O Senhor sustenta o universo. O Senhor sustenta tudo que existe com as Tuas mãos. E tudo que existe, através de Ti, foi criado. Nós não temos como imaginar o tamanho do Teu poder. O Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos pela nossa falta de fé, perdoa-nos pelas contendas, perdoa-nos pelos problemas que nós criamos dentro da própria igreja. E eu te agradeço, Senhor, porque mesmo com todas essas dificuldades, mesmo nós sendo constantemente tão falhos, o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos guardando, continua nos protegendo. Mas eu oro, Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo mal, protege-nos. Hoje eu oro especialmente por aqueles que sofrem, por aqueles que estão num leito de hospital, por aqueles que estão desempregados e com dificuldades para suprir a família. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor derrame uma graça e uma bênção sobre a vida dessas pessoas, Pai. Para que elas passem pela dificuldade, para que elas passem pela luta, para que elas passem pela prova, glorificando o Teu nome. Fortalece a nossa fé, Senhor. Através dos problemas e das dificuldades, que nós possamos sair com a nossa fé fortalecida. É o que eu peço em nome de Jesus e peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando esse episódio do podcast aqui, cada pessoa que está acompanhando o que nós estamos compartilhando aqui no livro de Atos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então aqui, Paulo e Barnabé já tinham voltado da primeira viagem missionária, estavam em Antioquia. E daí surge essa questão, né? Alguns judeus convertidos falam, precisa se circuncidar, porque senão não vai ser salvo. Até hoje a gente passa por isso, né? Olha, precisa fazer tal coisa, senão não se salva. O homem constantemente querendo entrar no lugar de juiz, no lugar que é de Deus. Mas tudo bem. O que me chama a atenção aqui não é nem a contenda em torno desse ponto, uma discussão teológica, né? Uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro jeito. Paulo e Barnabé falam, galera, vamos resolver. A gente vai até Jerusalém, a gente vai na igreja, fala com os apóstolos, com os líderes da igreja, e a gente decide, eles decidem ali, a gente vê o que eles vão decidir, a gente vai se submeter ao que eles decidirem vai estar decidido, a gente segue. Então, esse é o contexto aqui, né? Mas o que me chama a atenção está no versículo 3, galera. No versículo 3 passa quase sem a gente perceber. Mas está escrito assim ali no finalzinho, né? A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Olha que interessante, né? No meio de uma discussão teológica importante, porque era uma discussão importante realmente, eles não perderam de vista o que era mais importante. O que era mais importante, galera, era a igreja de Cristo na terra. Então eles passam por Samaria, eles passam pela Fenícia e eles testemunham de uma forma que o coração dos irmãos se alegrasse. A questão teológica era importante,
mas fica em segundo plano quando a gente fala sobre as pessoas. Fica em segundo plano quando a gente fala que a igreja precisa ter a sua fé edificada pelos nossos testemunhos. Fica em segundo plano quando a gente entende que é uma diferença de interpretação. Nesse caso, uma diferença grave, né? Mas uma diferença de interpretação. E as pessoas, o corpo de Cristo, a glória de Deus ainda é mais importante. Sempre vai ser, né? E o que eu vejo é que às vezes a gente se perde tanto em questões teológicas, se perde tanto em questões que não são as principais. Essa questão era uma questão muito importante, porque falava sobre uma regra para a salvação, então era uma questão muito importante. Mas às vezes a gente se perde em cada coisinha menor, né, gente? Ah, mas não pode worship na igreja. Rock é do diabo. Questões menores, galera. Questões menores. O amor ao próximo é mais importante. Edificar a fé da igreja é mais importante. Alegrar o coração do irmão é mais importante. Orar pelos que sofrem é mais importante. Se ao invés da gente estar se perdendo em discussões teológicas, a gente estivesse mais preocupado em estar nos hospitais orando pelos enfermos, se a gente estivesse menos perdido em questões teológicas e tivesse mais focado em alimentar aquele que tem fome nos países que sofrem realmente com isso, se a gente estivesse mais preocupado em amar o nosso próximo e menos preocupado em saber se Paulo quis dizer isso ou aquilo. O amor ao próximo deveria estar em primeiro lugar, o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo deveria estar ali junto, né? Então, às vezes eu fico um pouco entristecido que a gente está mais preocupado em decidir se pode ou não dar o dízimo, se o dízimo é bíblico ou não. Deixa dar o dízimo quem dá o dízimo, gente. Deixa não dar o dízimo quem não dá o dízimo. E vamos alimentar o pobre. Vamos ajudar aquele que precisa de um emprego, o pai de família que está lutando aí para não entrar na vida do crime, porque precisa alimentar a família e a única solução que ele está vendo é entrar para o crime. Vamos ajudar aqueles que estão enfermos no hospital, orando por eles, intercedendo por essas pessoas. Tem tanta coisa para a gente fazer, pessoal. Ao invés da gente ficar preocupado se o dízimo era só do endro do cominho ou se era do dinheiro, isso é muito menor, pessoal. Difícil que eu falei aqui hoje, né? Tô um pouco ranzinza hoje, galera, nesse devocional de hoje aqui. Perdão por isso. Mas vamos focar naquilo que mais importa, tá? Essa é a mensagem, né? Paulo e Barnabé, aqui no meio de uma discussão teológica, param para alegrar o coração dos irmãos, edificar a fé da igreja com o testemunho daquilo que eles tinham vivido. Isso é mais importante, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Vamos focar naquilo que mais importa. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.